Olá pessoal, eu sou a Laís Santos. E eu sou Rita Soares e nós formamos a Conexão AMZ. Nós estamos gravando uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Pará. Assista, curta, compartilhe. É muito fácil encontrar a gente, nós somos múltiplas plataformas, Facebook, Instagram, Twitter e tem também o nosso site. É isso aí, informe-se para escolher bem quem vai governar o Pará pelos próximos 4 anos. www.conexãoamz.com.br. Pessoal, e o nosso convidado de agora é o Fernando Carneiro, ele é candidato ao governo pelo PSOL. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, um abraço ao pessoal da Conexão AMZ e é um privilégio para mim estar sendo entrevistado por duas das mais brilhantes jornalistas que o estado do Pará tem. Obrigada por ter vindo. Eu queria começar perguntando o seguinte, o PSOL é um partido com pouco tempo no rádio e na TV, poucos recursos, e você optou por sair candidato ao governo. Por que essa opção? Não teria sido mais, digamos, factível se aliar a um outro grupo da esquerda na mesma linha ideológica? Bom, nós temos pouco tempo de TV, mas muito tempo para você, o que a gente tem dito nas redes sociais, porque a divisão do tempo no Brasil não é muito democrática. Ela já era ruim e piorou bastante agora com essa mini reforma eleitoral. E a gente tem 16 segundos na televisão, né? Mas a gente prefere manter a nossa identidade política e ideológica do que fazer alianças meramente por tempo de TV. A gente tem visto isso muito no Brasil, né? Alianças que não são nem programáticas, elas são muito por tempo de TV. Então a gente construiu uma pequena aliança, na verdade, não é só o PSOL, é o PSOL, o PCB e o PPL, que são partidos que têm um histórico de luta em defesa do patrimônio nacional, em defesa na luta contra, né, o capitalismo. Então a gente tem, digamos assim, uma aliança ideológica, digamos, política, e que nos deu alguns poucos segundos a mais. Mas, independente disso, eu acho que mais do que a gente se apresentar sozinho, é a gente criticar essa legislação, porque essa legislação empurra os partidos para acordos fisiológicos. A maioria dos acordos não são nem por programa, são por tempo de televisão. E a gente não vai manchar o nosso programa por conta disso. O PSOL se apresenta como um partido, tradicionalmente é um partido de esquerda, sim, que luta pela classe trabalhadora e etc. Mas o que a gente vê é que a classe trabalhadora talvez não tenha ainda entendido o discurso do PSOL. A gente vê isso pelo resultado das pesquisas eleitorais. O que há, por que vocês não conseguem se comunicar, principalmente com os trabalhadores, com os jovens da periferia? Eu acho que existe muito descrédito na política, isso atinge todo mundo, infelizmente, e isso acaba favorecendo os partidos que têm maior estrutura, porque tem mais tempo de televisão, tem mais recursos, tem mais dinheiro, e essa prática fisiológica acaba se reproduzindo. Mas eu acho assim que a gente tem conseguido falar com uma parcela importante da população. O PSOL é um partido que tem capilaridade normal, ele tem uma capilaridade natural. A gente tem segmentos organizados da juventude, de negros e negras, de LGBTs, de movimento sindical, de movimento de juventude. Então, isso é uma capilaridade que a gente tem orgânica, certo? Mas você acha que vocês estão conseguindo, Fernando, me parece que está tendo uma dificuldade de levar isso para a rede digital e traduzir isso em intenção de voto nas pesquisas, por exemplo? O que será que você acha que pode melhorar? Eu acho que existe ainda no Brasil, essa reforma eleitoral, ela não significou de fato uma reforma que mudasse a essência da política brasileira. Se a gente tem pouquíssimo tempo de televisão, pouquíssimo recurso, né, para investir, e se a gente tem um partido que não faz alianças fisiológicas, a gente vai ter essa dificuldade, que é uma dificuldade que o pessoal tem. Qual é o problema? Eu acho que a população brasileira tem um profundo descrédito na política e esse atinge todo mundo, atinge mais pesadamente os menores partidos. O fato do PSOL ser visto como um partido radical de esquerda, isso não gera, digamos, uma reação? Tu não acha que as pessoas têm um pouco de medo do que seria essa esquerda radical? Não vejo. Eu acho que o pior problema do Brasil não é ter uma esquerda radical. O pior problema do Brasil é a profunda desigualdade que a gente tem. O estado do Pará é um estado rico e o povo não tem acesso à riqueza. A gente tem os piores indicadores de educação, de saúde, saneamento, de violência do Brasil, que já é altíssimo. Então, eu acho que mais
radical, digamos assim, do que é a proposta do pessoal é a realidade que a gente já vive. A gente precisa de medidas novas para resolver esses problemas velhos. Mas que medidas seriam essas? Como você está falando, a gente tem dificuldades em várias áreas e tem uma outra dificuldade também que os governantes historicamente colocam, que é a baixa capacidade de investimento aqui no Pará. Quer dizer, num cenário em que você coloca que há problemas históricos, de um lado, uma baixa capacidade financeira para investimento, como que vai solucionar essa equação? Laís, eu não acho que a gente tem baixa capacidade financeira. O Pará não é um estado rico. Se você analisar a série histórica, ele tem crescido no PIB sistematicamente. As cidades paraenses são algumas das que mais exportam. Nós temos uma economia que é uma economia de commodities, que a gente chama que são os produtos primários. É grão, é o gado em pé, é o minério, mas isso gera uma riqueza tremenda. O problema não está na economia do nosso estado, que ela é uma economia que gera riqueza. O problema está na política, porque nós não temos governos que façam a inversão de prioridades beneficiando a população. Eu vou te dar um exemplo. O que adianta a gente ter uma empresa como a Hidro, em Barcarena, que é uma mineradora, que não é das maiores, aliás, o Pará tem mais de 10 mineradoras ativas, e que tem uma isenção fiscal da ordem de 500 milhões de reais por ano. Eu não tenho, você não tem, quem está nos ouvindo não tem. Mas a Hidro tem. A dona Nazaré, que mora lá na Augusto Correia, que está 1 ano e meio sem energia elétrica, porque ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz. O argumento para esses benefícios fiscais seria a geração de emprego e consequente geração de renda. Rita, se o minério está aqui, por que eu preciso da isenção fiscal para uma empresa que não pode fazer a exploração do minério nem no Maranhão nem no Amazonas? Se aplica para alguma outra empresa, sei lá, uma indústria automobilística, alguma coisa, não se aplica para o minério. O que a gente quer é só que essa empresa pague os impostos que todo mundo paga. Auferindo esse recurso, a gente pode investir em políticas públicas. Você acha então que teria que ser uma política diferente? Porque também, historicamente, muitas empresas já disseram que não viriam para cá, viriam para, sei lá, São Luís ou Manaus e tal, justamente por conta de benefícios, né? Por que ela vai fazer essa coisa? Você acha que no caso do minério é diferente? Quem disse que as grandes empresas geram muitos empregos? Quem disse que as grandes empresas geram negócio? Isso é uma ideia que se vendeu para a gente, que a gente interpreta como verdade, mas que de fato não é. Quem gera a riqueza do nosso estado é aquele trabalhador que hoje está na informalidade e na formalidade quase na mesma dimensão, mais ou menos 1.800 trabalhadores formais e 1.800 na informalidade, sem a menor condição de infraestrutura para fazer o escoamento da produção agrícola, sem fazer o escoamento da produção do açaí. Quer dizer, esse cara que é o pequeno empreendedor, aquele que está no bairro, que tem no mercado, esse cara que gera muito mais emprego do que as grandes empresas. Você acha que eles merecem mais atenção, com certeza, políticas do que grandes empresas? Em vez de eu pensar em construir ferrovias para escoamento do minério ou rodovias para escoamento do grãos, eu tenho que pensar nas vicinais que estão sem menor condição de trafegabilidade ou em portos que não têm condições de segurança para quem está fazendo esse escoamento da produção. Um ponto do seu programa é a questão da reestatização de algumas empresas, e entre elas talvez a CELPA. Isso não soa um pouco como uma bravata para o eleitor? Pior, não é uma bravata, porque é o seguinte, não está no nosso programa a reestatização da CELPA, porque não é uma competência do governo do estado. Se fosse, estaria com essas palavras. Ela é uma competência da União, porque a partir do momento que foi vendida a CELPA e a ANEEL assumiu como agência reguladora, não está mais na competência do estado. Mas no caso da COSAMPA, por exemplo... Quando o senhor fala em reestatizar... Nós vamos lutar pela reestatização, nós somos favoráveis. Isso soa meio... Não, porque veja só, Rita, veja só uma coisa, os principais países que trataram de disseminar a ideia de que o Estado tinha que ser reduzido e ser privatizado o serviço, vou citar um exemplo, a Inglaterra. Privatizou a água, privatizou o serviço de energia elétrica, privatizou ferrovias. Hoje, 70% da população da Inglaterra quer reestatizar, porque viu que não deu certo. O caso da CELPA é muito emblemático. Ela foi privatizada pelo governo do Dom Miguel Gabriel, e de lá para cá a conta de luz subiu mais de 600% e a inflação não chegou nem a 250%. Então o problema é o seguinte, a energia tem sido um impeditivo para o desenvolvimento do nosso estado. A COSAMPA, o senhor acha que não deve ser privatizada? Não deve ser privatizada. A água não pode se transformar em mercadoria. Se a dona Nazaré, lá do Guamá, está 1 ano e meio sem energia, que dirá 1 ano e meio sem água, ninguém vive sem água. A água não pode ser mercadoria. Candidato, você tem alguma política diferenciada para mulheres que estão no centro desse momento brasileiro, como maioria no nosso eleitorado aqui? O que pode diferenciar para elas? Eu fico muito feliz que a gente tenha uma companheira como a Tati Picanso, que é candidata a vice-governadora, ou co-governadora, como a gente gosta de chamar, para não estabelecer uma relação de hierarquia. Mas a gente
está vivendo um momento bem complicado. Ao mesmo tempo em que eu estou sendo entrevistado por 2 mulheres, em que o empoderamento da mulher é irreversível, o feminicídio também aumenta. Então a gente precisa reduzir as desigualdades sociais que ainda existem entre homem e mulher, salários diferentes, nós somos radicalmente contra. Precisamos ter uma política específica de combate à violência contra a mulher e precisamos ter uma política de valorização da mulher, principalmente a mulher do Pará, que hoje já ou se iguala ou supera a manutenção dos lares do nosso estado. Então é óbvio que a gente precisa ter uma política específica para a mulher, não só no que diz respeito à valorização profissional, mas no combate à violência e na valorização da mulher na política. O espaço ainda é muito pequeno. Pode fazer Já acabou nosso tempo. Mas eu queria dizer para você o seguinte, olha, nós não precisamos votar nessas eleições em candidatos que estão fazendo promessas que são negadas pelo que eles fazem lá no Congresso Nacional. Dizem que vão investir em saúde e educação aqui, mas votaram contra a saúde, para congelar as verbas de saúde e educação por 20 anos lá. Estude, vote consciente, vote PSOL, vote 50. Acompanhe nossas redes sociais, que lá a gente vai ter mais tempo para vocês. E obrigado pelo espaço.